Disse que eu estava com suspeita de teto. Aí, eu fazendo uma análise, só eu, deitado numa cama, e eu olhei assim para cima do teto e disse: meu Deus, tanto tempo tem passado, eu ainda novo, fazendo o seu análise, disse: Senhor, se o Senhor me curar, eu irei fazer a tua obra. Mas o mais interessante de tudo, que eu só clamei por Jesus. Porque naquele tempo eu, não vou dizer assim detalhadamente, mas eu era católico, certo? Tanto que só quem veio na minha mente foi Jesus. E graças a Deus estou aqui, né? Sei que devo muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Mas eu sinto que quando a irmã falava, sinto que eu fiz muito pouco diante daquilo que Deus fez na minha vida. Glória a Jesus. Mas sem muita perda de tempo, eu gostaria de ler aqui, glória a Jesus, aleluia. Deus. Glórias ao Senhor, aleluia. João capítulo 8. Dos versículos 31 ao 35. João capítulo 8, versículo 31 ao 35, que nos fala: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecestes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos da descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes tu, seres livres? E respondendo Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. 36. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias ao Senhor, aleluia. João, que retrata que quando Jesus se encontra-se mais uma vez ensinando a todos que estavam a escutar aquilo que Deus falava ao povo, Jesus fala uma declaração que ele disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos questionaram em questão: que liberdade é essa, se nunca servimos a ninguém? Mas Jesus se referia àquilo que já permanecia no homem, que era o pecado. O pecado que consome, que destrói, que nós afastemos de Deus. Sobre o pecado que todos os dias estamos nesta vida. Deus é forte e pura para aquele a quem a recebe. Eu sei que muitas das vezes você deve ter ouvido falar de Jesus. Muitas das vezes a pessoa às vezes passa e diz assim: por que esses irmãos falam tanto de Jesus? Primeiramente, Jesus nos liberta. Deus envia a única oportunidade para mim, para você, só está em Cristo Jesus. Jesus mostra o verdadeiro amor de Deus por cada um de nós. Lá naquela cruz, quando Ele estava já para perecer, sobre tudo aquilo que veio, que foi os nossos pecados diante de Jesus,
Muitas das vezes a gente não pensa de como Jesus sofreu para que para mim e para você tenhamos esta graça, desta liberdade por Ele. A morte é a destruição do ser humano. Eu sei que a morte é um mistério, mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus vem por Jesus Cristo, a única vida eterna por nós. Também mais um versículo lá em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Demonstrando que sem o Filho não conseguimos vencer neste mundo, não conseguimos chegar próximo de Deus. Jesus Cristo veio para unir os povos e quebrar a barreira de separação entre o pecado diante de Deus. Porque Deus não olha a nós, mas olha a Cristo, que nós os aceitamos para podermos sermos livres, libertos de tudo aquilo que consome o ser humano. Às vezes a gente acha que fazemos o certo, andarmos no curso deste mundo. Mas a palavra de Deus nos fala que tudo aquilo que o homem pensa que é certo, na verdade é errado diante de Deus. Também fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação debaixo do céu, somente Cristo Jesus tem esta salvação. Muitas das vezes nós afastamos de uma pessoa tão preciosa que é Cristo. Deus nos ama ao ponto de entregar seu Filho. Um reconhecimento de grande amor perante as nossas vidas. Mas um pouco, muitas das vezes desprezado. Mas não sabemos o grau da intensidade desse desprezamento diante de Cristo Jesus. Uma salvação tão pura, vindo de Deus, um escape não merecedor de nós, mas Deus, pela sua justiça, nos concede esta alegria em Cristo Jesus. Aqui fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? A verdade que nos liberta da cegueira perante o pecado é Jesus Cristo. Quando nós abrimos a nossa boca e o confessamos, muita coisa muda na nossa vida. Porque sentimos incomodados, porque reconhecemos quem verdadeiramente somos. É por isso que sua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quanto somos pecadores. Porque a Bíblia fala que nenhum de nós somos justos diante de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos fala: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Vejamos, se não atentarmos para uma tão grande salvação, enviada de Deus por seu Filho, para onde iremos encontrar esse socorro? A Bíblia diz que o tempo de nós aceitarmos é aqui na terra. Após a morte, vem o juízo. O que temos feito? Será que temos atentado para este Jesus?
a tantos que é falado, um Deus que tem demonstrado o seu amor, revelado sobre sua santa palavra, que somente há um Criador que fez todas estas coisas. Pense hoje nesta noite. É bonito você falar palavras que chamem a atenção, mas uma palavra que confronta o ser humano a renunciar às coisas terrenas, renuncia a algo que te traz prazer. Deus sabe cada um, a intenção de cada um. Deus reconhece e sabemos que somos mais do que miseráveis diante de Deus. A palavra pode ser pesada, mas se nós atentarmos para ela, vejamos o quanto somos uns pobres pecadores. Mas Cristo, nesta noite, é anunciado a grandeza do amor de Deus sobre tua vida está em Cristo Jesus. A Bíblia também fala, lá em 1 João, as últimas cartas, o 20, que nos fala: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conhecemos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que possamos hoje, nesta noite, refletirmos em tudo aquilo que eu tenho dito para vocês. Esta palavra traz vida e vida com abundância. Aleluia. Quer quebrar as correntes que te aprisionam, seja ela qual for. Deus sempre fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Tem um certo ponto que o ser humano se sente aflito, acuado, mas Jesus Cristo está ali, Deus Pai, esperando que nós cheguemos a Ele, e assim fazemos o que é o certo, que é reconhecer em meio à sua palavra que Deus nos ama, que Deus quer nos salvar. E assim está Jesus Cristo, demonstrando a grandeza da libertação em Cristo Jesus. E eu já agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.